Olá, amigos Carpões News, tudo bom? O carro que eu trago aqui para vocês hoje é o Onix versão RS. A gente já não chama mais de novo Onix, né? Porque ele já está no mercado há bastante tempo. Mas quem quiser chamar de novo Onix ainda está valendo. Versão RS do Onix, ela traz alguns detalhes exclusivos e também trouxe alguns detalhes da versão Premier. Exemplo, ali embaixo, os detalhes do DRL e na traseira lanternas em LED. Os detalhes exclusivos são essa grade toda preta, inclusive com um detalhe preto ali na gravatinha da Chevrolet. O teto vem na cor preta, assim como os retrovisores. E as rodas são aro 16, 195, os pneus são 195/55 e as rodas são aro 16. Passando aqui na lateral, você tem as saias laterais ali embaixo. E aqui na parte traseira você tem um aerofólio que dá um aspecto mais esportivo aqui ao modelo. Além disso, você tem aqui na tampa traseira o detalhe RS. Seria interessante a Chevrolet ter colocado uma saída de escape aparente aqui. Beleza? Agora vamos passar lá para dentro e vamos testar esse carro aqui na serra, ver como ele se comporta. Então, amigos, vamos sair aqui pro teste do Onix RS. Vamos fazer aquele nosso percurso aqui na Serra de Petrópolis, Rio de Janeiro. A gente não vai subir a serra completa, a gente não vai até lá em cima, até Petrópolis propriamente dito. Fazer aquele nosso percurso até a metade mais ou menos. E depois a gente vai fazer o retorno, descer. E se tiver espaço lá na pista, a gente faz o teste de aceleração e o teste de frenagem. Eu vou guardar minha chave aqui dentro. Se bem que eu acho que vai fazer barulho do mesmo jeito. Vou usar uma caminha aqui para ela de dinheiro. Beleza? Vamos lá. Tá livre. Galera, lembrando que é um sábado. Estrada pesada, né? Pessoal passeando, tendo aquele merecido descanso. Então é capaz da gente pegar um trânsito um pouquinho mais complicado aqui na serra. Beleza, galera? Então vamos lá. Chevrolet Onix versão RS. Versão RS, não confunda com a esportividade do Sandero RS, por exemplo. Porque embora esta aqui seja a versão esportiva do Onix, ela está mais para esportivada. Eu não gosto muito desse termo, porém é uma versão que não muda mecanicamente, não tem nenhuma diferença em relação ao Onix Premier, por exemplo, tá? Ou seja, o motor é o mesmo motor 1.0 turbo, 3 cilindros, sem injeção direta, que rende 116 cavalos flex. E ele tem o torque lá na casa dos 16,3, 16,8 kgfm, dependendo do combustível. É um torque que chega bem cedo. E é um motor que se mostra muito bom. É assim, mais do que suficiente para o carro. A gente já viu isso no Onix Plus. O Onix Plus eu testei aqui. E também o Tracker LT também trazia esse motor. E vocês viram que até no Tracker o motor é bem competente. E por se tratar de uma versão esportiva RS, você pensa no Sandero RS, você tem lá aquele câmbio 6 velocidades com close ratio, marchas pertinho uma da outra. Você pensa, pô, legal. Como a Chevrolet tem a versão do Onix novo, turbo, com câmbio manual de 6 velocidades, qual câmbio você imagina que está aqui? Manual? Não, errou. Chevrolet trouxe nessa versão aqui o câmbio automático. Isso é ruim? Não. Câmbio automático GF6 tá no auge aí do seu desenvolvimento. É um câmbio muito competente, câmbio que entende bem, que trabalha muito bem com esse motor aqui. A gente já viu isso em outros modelos anteriores a esse, né, com esse mesmo motor.
no caso o Onix Plus e o Tracker. É um câmbio muito competente, suave nas trocas, rápido. Ele entende bem o que você quer. Por exemplo, se eu der uma pisada aqui, um kickdown, tá vendo? Ele entende imediatamente o que eu quero. Não é um câmbio que fica muito pensativo, não é um câmbio que fica sem saber o que fazer. Na subida aqui, ele mantém bem, ele é bem programado para economia de combustível, né? E economia de combustível aqui é o forte desse carro. Embora ele esteja bem programado para isso, ou seja, quando você tem um câmbio automático programado para economia de combustível e você pega uma subida de serra que nem essa aqui, ele fica o tempo todo subindo marcha. Quando dá uma brecha, ele sobe marcha para poder economizar. E não é diferente aqui nesse câmbio. Qualquer brecha que ele dá, que ele vê que o ritmo está se mantendo constante, ele sobe uma marcha. Porém, basta você acelerar um pouco, não precisa nem fazer kickdown, só acelerar um pouquinho mais, ele já reduz uma marcha, entende bem o que você precisa. Além do modo drive, ele tem o modo L, que deveria funcionar como S, Sport ou como M de manual, mas a Chevrolet optou por um modo L. Nesse modo L você consegue selecionar as marchas de forma manual, são 6 opções de troca. Beleza? Ou seja, para um carro, para um hatch, tá bom. Para um carro que tem uma missão de conforto e economia de combustível, tá bom. Porém, por se tratar de uma versão esportiva, seria interessante oferecer não só não exclusivamente o câmbio manual, mas também a opção do câmbio manual para quem quisesse, para quem tivesse vontade de ter uma condução um pouco mais esportiva e, dependendo do caso, até mais econômica, né? Porque sem o conversor de torque fica mais fácil do carro trabalhar, do câmbio trabalhar e oferecer o melhor rendimento. Beleza, mas nenhum problema. O carro é muito bom, o carro é muito rápido, o carro é muito gostoso de dirigir. A dinâmica do Onix, cara, esse é o primeiro Onix que eu dirijo. Vocês sabem que eu tô há um tempo aí parado. É o primeiro Onix Hatch que eu dirijo. Eu dirigi o Onix Plus, né? Mas esse aqui é o primeiro Onix Hatch que eu dirijo. Cara, a dinâmica do carro tá incrível. Eu já tinha gostado do Onix Plus, é a versão sedã. Já tinha gostado bastante dele quando eu experimentei aqui na Serra. É um carro previsível, competente, estável, rápido. Só que esse carro aqui tem um entre-eixos mais curto do que o sedã. E parece que tem alguma mudança, pelo que eu vi no release da Chevrolet, tem alguma mudança assim, nada muito elaborado, nada muito complicado na suspensão, só uma mudança para equilibrar o tipo de carroceria, o fato do balanço traseiro ser menor. E você tem aqui o entre-eixo mais curto. O que isso significa? O que significa o entre-eixo mais curto na questão dinâmica? O carro fica com uma dinâmica mais rápida. Você entra na curva, você faz uma puxada de curva mais fechada, assim, desse jeito, você sente que o carro entra mais rápido na curva, as reações são mais rápidas, você troca de direção aqui por exemplo, fazer uma troca de faixa, fazer um desvio na estrada, você sente que o carro é um pouquinho mais rápido nesse ponto, entendeu? E é um carro que ficou muito bem acertado. Ainda mais essa versão aqui com o pneu de perfil um pouquinho mais baixo, né? Tá muito bom, cara. Muito bom. O carro realmente só o que eu quiser fazer aqui, o que eu pedir pra ele, ele vai me entregar. É um carro com receita normal de bolo, de suspensão, ou seja, McPherson na dianteira, eixo de torção na traseira. Só que tá muito bem equilibrado, muito bem equilibrado. Um carro que dinamicamente não deve muita coisa pro Polo. É tão bem equilibrado quanto o meu Fiesta EcoBoost. Alguns de vocês sabem que eu tenho um Fiesta EcoBoost, ainda tenho um Fiesta EcoBoost, né?
Então, o equilíbrio dos dois é comparável. Eu fiz questão de dirigir meu carro antes de testar esse aqui, para poder ter a noção do questão do desempenho do motor, estabilidade. Cara, o Onix está realmente muito bom, muito bom, muito bom mesmo. Beleza? Já falamos questão no motor, já falamos da questão da dinâmica. Vamos falar agora freios e suspensão. Os freios do carro são bons, são competentes. A calibração no pedal também é boa. Você não vai passar susto aqui nesse carro na frenagem. Suspensão, cara, a suspensão dele eu achei ela meio rígida. A Chevrolet, ela traz um tipo só de calibragem dos pneus, ou seja, tanto com carro cheio quanto com carro vazio, a mesma calibragem. Então, nesse ponto, eu não sei se os pneus acabam ficando com a calibragem mais alta e deixa o carro um pouquinho mais duro, principalmente na cidade, ou se a suspensão dele que é bem durinha mesmo e acaba sendo assim, quando você passa numa rua muito esburacada, o carro dá aquela chacoalhada. Claro, nada absurdo, nada diferente do que você vê em outros hatches. Por exemplo, se você testar se você andar no Polo com aquela roda 17 ou o GTS mesmo com aquela roda 18, você vai ter uma sensação mais desagradável assim no andar esburacado. Mas a culpa não é do carro, a culpa é das ruas. A gente tem um asfalto crocante aqui no Brasil, não é de hoje nem de ontem, a gente sempre teve. Então vamos dar um desconto aí pro carro, beleza? Agora a gente vai entrar aqui e começar a nossa descida. É aqui? É aqui, cara. Marcelo tá tanto tempo sem andar aqui e Marcelo esquece onde é. Beleza? Começar a nossa descida, eu vou aproveitar e falar para vocês da vida a bordo. A versão RS, embora traga alguns detalhezinhos da Premier, tá livre. Embora traga alguns detalhes aqui da Premier, fica só nos detalhes visuais mesmo. Por exemplo, o DRL, a lanterna de LED. Porém, o que tinha de bom da Premier não veio, que é o ar-condicionado digital, por exemplo. Porém, você tem os faróis da Premier, então você tem a regulagem de altura do farol aqui, isso é bem interessante. E o banco dele é o mesmo banco, toda a versão do Onix traz esse mesmo banco, com apoio de cabeça inteiriço, né? O banco, o apoio das costas, o apoio de cabeça é uma coisa só. E é bom, cara, funciona bem. O pessoal adora olhar pra isso aqui e falar corte de custos. Cara, funciona. Tá funcionando bem? Então beleza. O apoio de cabeça aqui não é baixo, eu sou um cara alto, vocês sabem. Então o apoio de cabeça tá numa posição segura, né? Pra quem não sabe, o apoio de cabeça serve para uma situação, principalmente no choque traseiro. O seu corpo é jogado para trás com muita intensidade e o pescoço, principalmente a cabeça, bate ali. Se não tiver um apoio de cabeça na posição boa, seu pescoço dobra para trás e você tem uma lesão grave. Então, o apoio de cabeça bem posicionado serve para isso. E nos carros mais modernos, o apoio de cabeça é pronunciado justamente para diminuir essa situação. Então, esse apoio de cabeça aqui integrado ao banco funciona bem, tem uma estética boa, então não tem porquê o pessoal meter o malho que nem faz. Posição de dirigir muito agradável, o carro, o banco desce bastante, tem ampla regulagem de altura, né? Para quem gosta de uma posição de dirigir um pouquinho mais elevada, ele também atende bem. Direção com regulagem, profundidade e altura. E a regulagem de profundidade dele é bem interessante também, ou seja, você consegue ficar com os braços aqui na posição boa.
volante tem uma pegada excelente. Um volante com revestido de couro aqui nas laterais tem uma boa pegada. A direção é muito leve, direção elétrica muito leve desse carro. Você tem aqui dentro ar-condicionado analógico, retrovisor não é eletrocrômico, tem aquele sisteminha dia e noite. E você tem aqui a central multimídia que faz o espelhamento de Apple CarPlay, Android Auto. Eu cometi uma gafe, galera. Como eu achei que essa versão RS trazia o carregador por indução igual da versão Premier, mas não traz. Então eu fiquei aqui a ver navios, porque a minha ideia era experimentar a conexão sem fio do Apple CarPlay. E infelizmente eu esqueci desse detalhe, que essa versão RS não traz. E também não trouxe o cabo. Aí eu fiquei sem sem a conexão aqui. Beleza? Finalizando aqui o teste, vamos falar do consumo desse carro. O consumo de combustível, cara, me impressionou positivamente. É um carro que faz na cidade consumo em torno de 12,5 km por litro de gasolina, incluindo trechos mais travados, mais parados, né? Claro que se você pegar um engarrafamento direto, você não vai fazer mais do que 7, 8 km por litro. Porém, num ritmo normal de cidade, fluindo, média de 15, 20 km por hora, você vai fazer tranquilamente aí 12,5 km por litro com ar-condicionado ligado. Na estrada, também com ar-condicionado ligado, esse carro faz 19,7 km por litro. Isso é consistente, tá? Em várias situações de estrada, acelera, freia, retoma, o carro faz consistente 19,7 km por litro. E se você pegar um trecho rodando a 90 a 100 km por hora, um trecho plano, direto, você vai ver consumos aí na casa de 21, 22 km por litro. É bem interessante. É uma pena que o tanque de combustível desses carros, dessa plataforma, é pequena, né? Senão você teria uma autonomia bem interessante aí. Porém, a autonomia dele fica na casa parecido com os outros carros aí. Ficha técnica desse teste vai aparecer aí na descrição do vídeo. E vamos falar aqui um ponto que faltou falar, que é a questão do nível de ruído. O nível de ruído nesse carro, dos pneus rolando, eu achei natural, parecido com outros carros da categoria. Motor, cara, o motor é muito silencioso, muito suave. A maioria das vezes nem parece que você tá com o motor em funcionamento. Ou seja, você tem um bom trabalho aí de abafamento do ruído, tanto do motor quanto do escape. E ruído de vento você tem bem pouco, bem discreto, principalmente acima de 100, 110 km por hora você começa a ter um pouquinho de ruído de vento aqui dessa coluna, mas é bem discreto. Beleza? Vamos lá para aquele nosso ponto já conhecido. Já vou desligar o ar-condicionado aqui. Vamos ver se a gente vai conseguir fazer o nosso teste de 0 sem 0, que, como vocês sabem, embora não seja na estrada, a estrada passa ali, isso aqui é uma via auxiliar, porém é uma via pública, então a gente tem que fazer com o máximo de cuidado possível. Por exemplo, tem um cavalinho ali parado. Imagina se o cavalinho resolve sair e eu estou acelerando aqui, ou seja, não daria certo. Beleza? Eu tenho que ter visão ampla aqui. O espaço é pouco para acelerar, mas esse carro aqui eu acredito que vai fazer a aceleração tranquilamente. Então vamos lá. Ar-condicionado desligado. Vou deixar o câmbio em drive. Vamos desligar o controle de tração. Vamos. Beleza? Então vou fazer aquele negócio: pisar no freio com o pé esquerdo, acelerar com o direito. O carro não segura, ele fica querendo sair. Então a gente vai fazer a saída normal, sem segurar. Beleza? 1, 2, 3 e foi. $100 km por hora. Frenagem competente também. O espaço é pequeno, mas quando o carro
capacidade de acelerar bem, ele acelera bem. Para voltar ali para a estrada, vamos fazer a mesma aceleração aqui em L. Deixa passar o caminhãozinho que tá vindo ali. O L, quando você joga o L a primeira vez, ele sai em segunda marcha, ou seja, a primeira marcha é tão curta e o motor tem um torque tão interessante que ele consegue sair em segunda marcha. Isso é bem legal. Beleza, vamos sair em L. Vamos deixar o L1, né? Tá vindo um carrinho bem devagar ali. Depois dele a gente vai. 1, 2, 3 e foi. Marcelo é burro. O L, ele não passa a marcha pra cima. Então isso serviu pra gente ter essa noção aqui do que acontece em L. Vamos jogar aqui no L6, deixar aqui 80 km por hora e vamos dar uma olhada nas rotações. 80 km por hora, sexta marcha. Eu tô aqui a 1.800, 1.750 giros. Vou fazer uma retomada aqui. Na retomada eu vi que ele reduziu marcha, porém ele não muda ali na minha indicação, ele continua mostrando L6. E aqui eu fui para 100 km por hora, em torno de 2.150 RPM. Beleza? Não posso ir além disso. O limite aqui não permite, vamos jogar para drive. E é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado aí do retorno. Aos poucos aí a gente vai introduzindo mais vídeos, mais carros. Não deixa de conferir os outros vídeos aqui no canal. E também de conferir o teste escrito desse carro, que em breve vai estar disponível lá no CarPoint News. E é isso aí. Um abraço para vocês. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.